Todos levantem-se para o juiz Thompson. O silêncio tomou conta da sala 304 do Tribunal Municipal quando o juiz entrou. Era uma sexta-feira normal para todos, exceto para Olivia Pearson, 38 anos, sentada sozinha na mesa da defesa. Do outro lado, o agente Ryan Sutton esboçou um sorriso discreto enquanto ajeitava a gravata. Ele estava certo da vitória. Processo número 4117829. Departamento de Polícia contra Pearson. Acusações de desacato ao tribunal e resistência à prisão, anunciou a secretária. O juiz olhou por cima dos óculos e viu que a ré não tinha representação legal. Deseja que o tribunal nomeie um defensor público? Não, meritíssimo. Óculos para Olivia. Vejo que a ré não tem representação legal. Deseja que o tribunal nomeie um defensor público? Não, meritíssimo. Sou perfeitamente capaz de me defender, disse ela. Sutton mal conseguiu esconder uma risada. Uma mulher negra sem advogado contra um policial respeitado, com 12 anos de serviço, e o departamento jurídico da polícia do seu lado. Para ele já era um ponto a favor. Que conste nos autos que a ré foi informada do seu direito a um advogado e recusou a assistência jurídica. Juiz Thompson, a acusação pode apresentar o seu caso. O promotor assistente, um jovem de terno impecável, levantou-se. Meritíssimo, no dia 10 do mês passado, às 22h37, o agente Sutton abordou a ré durante uma operação de trânsito de rotina. A senhora Pearson recusou-se a cooperar, fez comentários ameaçadores e resistiu ativamente à autoridade, obrigando o agente a detê-la. Os vídeos da câmara corporal de Sutton foram exibidos. Neles ele aproximava-se do carro de Olivia, apontando a lanterna para o interior. Carta de condução e documento do veículo, disse ele secamente. Posso perguntar? Por que se aproximou de mim, agente? Perguntou Olivia calmamente. Primeiro os documentos, depois as perguntas. Com todo o respeito, a lei garante-me o direito de saber. Saia do veículo agora. A voz de Sutton elevou-se bruscamente. Ordeno que saia do veículo imediatamente. A câmara, mostrou Olivia a sair lentamente, ainda a tentar falar, quando Sutton a agarrou pelo braço. Vire-se, mãos na cabeça. Os olhares na sala do tribunal alternavam entre o vídeo e Olivia, que assistia à gravação sem expressão aparente. Como podem ver, concluiu o procurador quando as luzes se acenderam, a ré desafiou claramente as ordens diretas e legais de um agente no exercício das suas funções. Senhora Pearson, chamou o juiz. A defesa. Olivia levantou-se calmamente. Permissão para apresentar provas, meritíssimo. Concedido. Ela caminhou até o centro da sala. Gostaria de mostrar o meu próprio vídeo dos acontecimentos. O promotor levantou-se imediatamente. Objeção. Não fomos notificados sobre provas adicionais. Na verdade, Olivia respondeu. Enviei cópias para o tribunal e para o gabinete do promotor há 2 semanas. Tenho o comprovifomos notificados sobre provas adicionais. Na verdade, Olivia respondeu. Enviei cópias para o tribunal e para o gabinete do procurador há 2 semanas. Tenho o comprovativo do recibo. O juiz folheou alguns papéis. Está correto. Objeção negada. Prossiga. O rosto de Sutton ficou pálido. Esta não era a mulher assustada que ele tinha detido. Naquela noite, havia algo no tom de voz e na postura dela. O ecrã mostrou um vídeo de outro ângulo. Uma câmera instalada no painel do carro de Olivia.com, áudio nítido. Agente Sutton, esta é a 3ª vez em 2 meses que sou parada por si na mesma rua. Tal como nas vezes anteriores, não cometi nenhuma infração. A voz de Sutton soava diferente nesta gravação. Ouça aqui. Não é você que decide quem eu paro. Estou cansado de você achar que pode questionar tudo. Perguntou a Olivia calmamente. Sabe muito bem do que estou a falar. Estou a falar. O vídeo continuou a mostrar claramente Sutton a puxar Olivia abruptamente para fora do carro, antes que ela pudesse terminar de desatar o cinto de segurança. A câmara captou tudo. A violência desnecessária, os comentários racistas sussurrados, as algemas apertadas contra os pulsos dela. Quando as luzes se acenderam, um silêncio sepulcral dominou a sala.
Meritíssimo, Olivia falou com voz firme. Também gostaria de apresentar estatísticas oficiais das abordagens do agente Sutton nos últimos 3 anos, obtidas através da Lei de Acesso à Informação. Ela distribuiu documentos organizados em uma pasta. Os números mostram que 87% de todas as abordagens feitas pelo agente Sutton foram dirigidas a pessoas negras, numa cidade onde elas representam apenas 23% da população. A testa de Sutton começou a suar. Como ela conseguiu essa informação? Quem era essa mulher? Além disso, Olivia continuou. Tenho declarações de outros 7 cidadãos que relataram tratamento semelhante pelo mesmo agente. O juiz examinou os documentos com crescente preocupação. A começou a suar. Como ela conseguiu essa informação? Quem era essa mulher? Além disso, Olivia continuou. Tenho declarações juramentadas de outros 7 cidadãos que relatam tratamento semelhante por parte do mesmo agente. O juiz examinou os documentos com crescente preocupação. Agente Sutton, isto é extremamente perturbador. Sutton sentiu que o olhar do procurador já não era o de um aliado, mas de alguém a calcular os danos para o departamento. Meritíssimo, concluiu Olivia. Não só solicito que as acusações contra mim sejam retiradas, mas também apresento formalmente uma contraqueixa por discriminação racial, uso excessivo da força e violação dos direitos civis. Isso é ridículo, explodiu finalmente Sutton. Ela está a inventar tudo isto. Silêncio, ordenou o juiz. Naquele momento, enquanto o agente Sutton perdia a compostura diante de todos, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Na última fila do tribunal, uma mulher levantou-se discretamente. A mesma mulher que tinha ajudado Olivia a recolher os depoimentos das outras vítimas. E ao lado dela, um homem abriu um computador portátil onde linhas de código revelavam algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. A verdadeira identidade de Olivia e a razão pela qual aquele polícia autoritário tinha escolhido a vítima, errada para intimidar. Se esta história de justiça e resistência contra o abuso de poder o comoveu, e a razão pela qual aquele polícia autoritário tinha escolhido a vítima errada para intimidar. Se esta história de justiça e resistência contra o abuso de poder te comoveu, se esqueça de subscrever o canal para descobrir como uma simples abordagem racista da polícia desencadeou uma revolução que mudaria para sempre a vida do agente Sutton e de toda uma comunidade. Foi uma longa noite na cela. Olivia, sentada no banco de metal frio, aguardava pacientemente a sua audiência de fiança, enquanto observava o distintivo do agente Sutton brilhar sob as luzes fluorescentes do corredor. Ele passava de vez em quando lançando olhares satisfeitos sobre a grade. Na primeira vez, o advogado de Sutton provocou Sutton na terceira passe brilhar sob as luzes fluorescentes do corredor. Ele passava de vez em quando, lançando olhares satisfeitos, por cima da grade. Primeira vez na prisão? Brincou Sutton na terceira passagem. Na verdade é a primeira vez que sou presa, corrigiu Olivia calmamente. Mas não será a primeira vez num tribunal. Algo na sua calma o incomoda. Os detidos costumam gritar ou implorar. Ela simplesmente esperava como se fosse parte de um plano maior. Mas era a primeira vez num tribunal. Algo na sua calma incomodava-o. Os reclusos costumavam gritar, chorar ou implorar. Ela simplesmente esperava como se fosse parte de um plano maior. Na manhã seguinte, Olivia foi libertada após pagar a fiança. As acusações, desacato ao tribunal e resistência à prisão. Ao assinar os documentos de libertação, ela reparou que Sutton estava a verificar a sua morada no formulário. Espero que tenha aprendido a lição, comentou ele. Questionar um polícia nunca acaba bem. Algumas lições demoram tempo a compreender, respondeu Olivia. É Sargento Sutton, corrigiu ele com raiva. Vou lembrar-me disso no tribunal. 3 dias depois, num café a poucos quarteirões da esquadra da polícia, Olivia encontrou Marcus Chun, um jornalista de investigação que tinha estado casos de corrupção policial nos últimos 5 anos. Aqui está o seu processo disciplinar, disse Marcus, deslizando um envelope discreto pela mesa. E não foi fácil conseguir isto. Sutton tem proteção.
7 queixas em 3 anos, murmurou Olivia enquanto examinava os documentos. Todas foram arquivadas sem consequências. O chefe da polícia é padrinho de casamento dele, explicou Marcos, e os únicos casos que chegaram a tribunal foram arquivados por falta de provas. Conveniente. E o meu pedido de acesso às estatísticas de abordagem, que foi oficialmente negado, respondeu Marcos. Mas tenho uma fonte dentro do departamento. Ele diz que o padrão é claro. Sutton tem preferência por abordar condutores negros, especialmente mulheres que conduzem sozinhas à noite. Um predador com um distintivo, concluiu Olivia, guardando os documentos. Precisamos de mais. Tenha certeza de que quer continuar com isto. Ele já está de olho em si. Ele passou 2 vezes pela sua rua. Ontem. Olivia sorriu ligeiramente, tal como eu esperava. Nas semanas seguintes, Olivia começou a construir o seu caso meticulosamente. Durante o dia, trabalhava normalmente no seu escritório no Centro de Defesa Legal Comunitária. À noite, transformava uma sala vazia num centro de operações. O que Sutton não sabia e que iria mudar tudo era que Olivia Pearson era a filha de um dos seus melhores amigos, e que iria mudar tudo era que Olivia Pearson apenas uma cidadã comum. Ela era uma advogada de direitos civis com um diploma com honras e experiência em derrubar casos de abuso policial. Durante anos, ela manteve um perfil discreto, acumulando vitórias silenciosas, evitando a publicidade que poderia prejudicar a sua eficácia. Através de grupos comunitários e redes sociais, ela encontrou outras 6 pessoas que tinham sido abordadas injustamente por Sutton, todas com histórias semelhantes. Intimidação, comentários racistas velados, revistas desnecessárias. Ele trabalha sempre sozinho. Desliga a câmara do corpo ou esquece-se de ligá-la, explicou Kesha, uma enfermeira que foi parada 3 vezes no mesmo mês. E ele sempre encontra uma razão depois para justificar a abordagem. Ele faz questão de nos humilhar, acrescentou Thomas, um professor universitário. Quando protestei, ele me fez deitar, no chão, de terno e tudo, enquanto os carros passavam. A cada declaração, Olivia montava seu quebra-cabeça. Marcos estava fornecendo documentos internos que nunca deveriam ter saído do departamento. E havia mais alguém dentro do sistema cujo nome Olivia protegia a todo custo. Enquanto isso, Sutton continuava confiante. Na delegacia, ele exibia a foto da audiência de Olivia na parede como um troféu. Ela achou que poderia me dar uma lição, gabava-se ele aos colegas. Agora ela vai aprender como o mundo real funciona. O agente Dias, novo no departamento, olhou desconfortável. E se ela realmente contestar a multa com as provas que tem? Riu Sutton. A minha palavra contra a dela. Adivinha em quem o juiz vai acreditar? Na noite antes do julgamento, Olivia recebeu uma chamada inesperada. Era Rebecca Torres, uma técnica, do departamento de TI da polícia. Consegui, sussurrou ela. Todas as abordagens dele nos últimos 3 anos, com registros de hora e localização GPS, os relatórios oficiais contra o que realmente aconteceu. Além disso, descobri o padrão, as câmaras defeituosas. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou Olivia. A tua carreira. A minha irmã foi uma das vítimas dele no ano passado. Respondeu Rebecca com voz firme. Ele nunca me viu, mas eu sempre o observei. Está na hora de ele pagar. Naquela mesma noite, enquanto Sutton dormia tranquilamente, certo da sua vitória, no tribunal, uma equipa de 3 pessoas trabalhava silenciosamente num apartamento do outro lado da cidade. Mapas de calor mostrando padrões de aproximação foram recuperados, transcrições de áudio, sobrepondo dados oficiais e reais, todos convergindo para uma verdade inegável. Está pronto, anunciou Marcos, observando o ecrã do computador, onde linhas de código terminavam de processar os dados. Se isso derrubar, nada o fará. Olivia admirou o trabalho concluído. Não se trata de derrubar, corrigiu ela. Trata-se de mudar o sistema. O que Sutton não percebeu enquanto se preparava confiante para o tribunal naquela manhã era que a sua rotina de intimidação e abuso de poder não tinha apenas feito mais uma vítima. Tinha ativado toda uma rede de resistência que esperava, silenciosamente, pelo momento perfeito.
Olivia não estava apenas preparada para se defender. Ela estava pronta para transformar aquele julgamento num teste para todo o sistema. E à medida que o relógio se aproximava da hora marcada, a armadilha meticulosamente construída estava prestes a fechar-se sobre um predador que nunca imaginou que estava a ser caçado por quem deveria ser sua presa. O olhar no rosto do juiz, Thompson dizia tudo. Enquanto analisava os documentos e as provas apresentadas por Olivia, a sua expressão mudou visivelmente do ceticismo inicial para uma profunda preocupação e, em seguida, para uma indignação contida. O senhor juiz interveio sentindo a mudança no clima da sala. Solicitamos um intervalo para analisar estas novas informações. Negado, respondeu o juiz secamente. Estes documentos foram devidamente incluídos no processo com antecedência. Continue, Sra. Pearson. Sutton mexeu-se na cadeira. O suor já escorria pela sua têmpora, enquanto lançava olhares angustiados para o seu representante legal, que evitava o contacto visual. Representante legal do departamento, que evitou o contacto visual. Como podem ver pelas estatísticas oficiais, continuou Olivia calmamente, há um padrão indiscutível de preconceito racial nas abordagens do sargento Sutton. Mas isso não é tudo. Ela caminhou até o centro da sala, onde um laptop estava conectado ao sistema audiovisual do tribunal. Com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar provas adicionais. A tela exibia uma compilação meticulosamente editada. 5 vídeos, sincronizados lado a lado, mostravam Sutton abordando 5 motoristas diferentes, todos negros, todos seguindo perfeitamente as leis de trânsito, todos sendo forçados a sair de seus veículos sem justificativa válida. O que estamos vendo, narrou Olivia, é um padrão consistente documentado nos últimos 6 meses. Mas o golpe final ainda estava por vir. Com um clique, a tela agora exibia uma gravação do próprio Sutton na cantina da delegacia, rindo com "Os colegas estamos a ver", narrou Olivian. É um padrão consistente documentado nos últimos 6 meses, mas o golpe final ainda estava por vir. Com um clique, o ecrã mostrou agora uma gravação do próprio Sutton na cantina da esquadra, a rir com os colegas. "Vou dizer-vos como funciona", dizia ele, sem saber que estava a ser gravado. "Peguem, nas zonas limítrofes entre bairros bons e maus. Parem qualquer carro conduzido por um homem negro, especialmente mulheres. Mais fáceis de intimidar e raramente fazem queixa oficial." O silêncio no tribunal era absoluto. Até o pessoal administrativo tinha parado para assistir. "Onde é que conseguiu isto?" gaguejou o advogado do departamento, gravado pela agente Rebecca Torres durante a formação de novatos. Olivia respondeu: "Ela está aqui hoje, e disposta a testemunhar sob juramento." Uma jovem mulher vestida com um uniforme da polícia levantou-se na galeria. Sutton olhou para ela primeiro confuso, depois com um lampejo de reconhecimento e finalmente com puro terror. "Tu", exclamou ele. "Tu eras a novata que andava sempre com aquele portátil." "Permissão para falar, meritíssimo", pediu Rebecca. "Concedida. Sou Rebecca Torres, agente de tecnologia do Departamento de Polícia. Durante 6 meses, recolhi provas como parte de uma investigação interna não oficial sobre alegações de má conduta. A gravação foi feita num espaço público da esquadra da polícia, onde não há expectativa de privacidade. Isto é, uma armadilha." Sutton levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. "Ela é sua amiga. Estão a conspirar." Dash ordenou. O martelo do juiz bateu com força. "Sargento Sutton, sente-se imediatamente ou será detido por desacato." Quando os guardas se aproximaram, Sutton percebeu que estava completamente encurralado. Seus amigos. Estão a conspirar." Dash, ordene." O juiz bateu com força, no martelo. "Sargento Sutton, sente-se imediatamente ou será considerado em desacato." Quando os guardas se aproximaram, Sutton percebeu que estava completamente encurralado. O seu rosto alternava entre palidez e vermelhidão, os olhos esbugalhados, em pânico. "Meritíssimo", Olivia retomou a voz firme, mas sem triunfalismo. "Gostaria de chamar mais uma testemunha. Capitão Lawrence Richardson, chefe da Divisão de Assuntos Internos."
Um homem alto, em uniforme completo, avançou pelo corredor central. Sutton afundou na cadeira, reconhecendo seu superior imediato. Capitão Richardson, Olivia começou. Recebeu anteriormente queixas sobre o comportamento do sargento Sutton? Sim, 7 queixas formais nos últimos 3 anos. Todas arquivadas por falta de provas conclusivas, respondeu ele gravemente. À luz das novas provas, reabri todos os casos esta manhã. E qual é o procedimento padrão nestas circunstâncias? Suspensão imediata. Confisco do distintivo e da arma e uma investigação completa pelos assuntos internos, com a possibilidade de processo criminal, respondeu Richardson, evitando olhar para Sutton. O processo já começou. O procurador levantou-se derrotado. Meritíssimo, à luz destas provas irrefutáveis, a acusação retira todas as acusações contra a Sra. Pearson. Assim que o juiz deu a sua decisão final, algo inesperado aconteceu. Da galeria, mais pessoas levantaram-se uma após a outra, homens e mulheres de diferentes idades, todos negros. Kesha, a enfermeira, Thomas, o professor, e 5 outras pessoas que Olivia tinha entrevistado. Meritíssimo, disse a Kesha, fomos, todos vítimas do mesmo agente. Estamos aqui para registrar as nossas próprias queixas. Enquanto Sutton observava horrorizado o seu mundo desmoronava à sua volta, Olivia permaneceu impassível. Não se tratava de humilhação ou vingança pessoal. Tratava-se de quebrar um ciclo. Naquele momento, enquanto Sutton era escoltado para fora, o seu crachá, aquele símbolo que ele acreditava lhe dar poder absoluto, ficou abandonado sobre a mesa. Ele olhou para Olivia uma última vez, não mais com desprezo, mas com a dolorosa constatação de que o seu verdadeiro erro ter sido escolher a pessoa errada para intimidar. O seu erro tinha sido acreditar que qualquer pessoa podia ser intimidada impunemente. O que ninguém poderia ter previsto naquele momento histórico era que a queda de Sutton seria apenas o primeiro dominó de uma série de revelações que abalariam todo o departamento de polícia. E o pequeno dispositivo que Rebecca Torres discretamente deixou cair no bolso de Oliviano Bolso ao sair do tribunal, continha muito mais do que a condenação de um único polícia corrupto. Ele continha as sementes de uma transformação que ninguém estava preparado para enfrentar. 6 meses se passaram desde aquele dia histórico no tribunal. Na cafetaria em frente à delegacia central, Olivia Pearson observava discretamente a entrada do prédio enquanto tomava seu café. Ela não estava lá por acaso. Era o dia da audiência final do Comitê de Ética que decidiria o destino de 5 outros agentes envolvidos nas irregularidades reveladas pelo caso repentino. O pequeno dispositivo que Rebecca Torres lhe entregara naquele dia continha muito mais do que vídeos e áudios comprometedores. Era um registro completo dos padrões de abuso sistemático que se estendiam por toda uma rede dentro do departamento. Uma cultura de intimidação e discriminação protegida por décadas de silêncio. Enquanto esperava, o seu telemóvel vibrou com uma notificação. O agente Ryan Sutton se declara culpado de múltiplas violações dos direitos civis. Aceita pena de 18 meses e incapacidade permanente para exercer funções como agente da autoridade. Olivia não sorriu. Não se tratava era por vingança. Nunca tinha sido. Do outro lado da cidade, num pequeno apartamento mal mobilado, Sutton estava a arrumar as últimas coisas numa mala surrada. A sua esposa tinha pedido o divórcio há 3 meses, levando os filhos para outro estado. A sua pensão tinha ido para um fundo de compensação para vítimas de má conduta policial. Seu nome tinha se tornado sinônimo de abuso de poder em todos os cursos de formação policial da região. Ele pegou num jornal em cima da mesa. Uma reportagem assinada por Marcus Chun mostrava fotos de Rebecca Torres e outros 4 agentes a serem condecorados pelo novo chefe da polícia pela coragem em quebrar o código de silêncio. A reportagem citava o efeito Pearson como o movimento de reforma policial que já se espalhara por departamentos em 3 estados vizinhos e ficara conhecido. O telefone de Sutton tocou. Era o seu advogado. Más notícias. A ação coletiva foi aprovada. Mais 27 vítimas foram identificadas. No seu escritório no Centro de Defesa Jurídica Comunitária, Olivia estava a finalizar os detalhes de um novo projeto.
O que começou como uma luta pessoal se transformou num movimento maior. O caso atraiu financiamento significativo para expandir os serviços jurídicos gratuitos em comunidades vulneráveis. Um vídeo na parede mostrava imagens da semana anterior, com Olivia ao lado do novo prefeito anunciando a criação de uma comissão civil independente para fiscalizar a polícia, a primeira na cidade da história. Ao lado dela, um grupo diversificado de pessoas, incluindo Kesha Thomas e outras vítimas repentinas agora transformadas em ativistas e monitores comunitários. Nunca imaginei que um encontro tão terrível se transformaria em algo tão transformador, confessou Kesha durante uma conferência de imprensa. Pensávamos que éramos vítimas isoladas. Agora somos uma comunidade de defensores. No departamento de polícia, Rebecca Torres conduzia um treino com novos recrutas. Na parede, uma pintura com as palavras que se tornaram o novo lema da corporação. Proteger e servir significa proteger a todos e servir à justiça. O distintivo que vocês receberão, explicou ela com convicção, não é um escudo que os protege das consequências. É um símbolo de responsabilidade ampliada. Numa sala adjacente, o capitão Richardson distribuía novos equipamentos. Câmaras corporais com ativação automática e dupla verificação, impossíveis de desligar durante abordagens. Isto não é negociável, disse ele. A transparência não é opcional num departamento que serve o público. Quando Olivia finalmente voltou para casa naquela noite, encontrou uma carta inesperada. Era de Sutton, escrita à mão. Nunca quis ser o tipo de polícia que me tornei, dizia a carta. Começou com pequenas coisas que ninguém questionava. Depois tornou-se um hábito, depois uma identidade. Não espero perdão, mas quero que saibas que agora compreendo o que tentaste mostrar-me naquela noite. Alguns de nós precisam de cair, para que outros possam aprender a andar corretamente. Espero perdão, mas quero que saibas que agora compreendo o que tentaste mostrar-me naquela noite. Alguns de nós precisam de cair para que outros possam aprender a andar corretamente. Olivia guardou a carta numa pasta, onde guardava recortes de jornal sobre o caso. Era apenas uma das muitas histórias de transformação. Algumas mais dramáticas, outras mais subtis, todas necessárias. Na semana seguinte, ela seria a oradora principal numa conferência nacional sobre reforma policial. O seu discurso não seria sobre vilões e heróis, mas sobre sistemas falhos e a coragem necessária para consertá-los. O verdadeiro poder nunca está no abuso da autoridade, diria ela. Ele está na coragem de questionar, registrar, resistir pacificamente e persistir quando tudo parece impossível. Num momento de justiça poética introspectiva, a sala de treino onde Olivia falaria para centenas de polícias tinha um novo nome na porta, recém-instalado. Auditório Rebecca Torres. Coragem é fazer a coisa certa quando ninguém está a ver. A história de Olivia Pearson não era apenas sobre derrubar um polícia corrupto. Era sobre como um único ato de resistência digna pode criar ondas que transformam sistemas inteiros. Não através da violência ou retaliação, mas através da busca persistente, meticulosa e inabalável pela justiça.